Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Em especial, eu quero cumprimentar você que é do grupo do Telegram Estudando a Bíblia. Você que está conosco fazendo, né, esses estudos todos os dias. Eu cumprimento você, dou um carinho de uma forma especial, porque é um prazer, né, saber que tem mulheres persistentes aqui nesse grupo. E também cumprimento você que está nos assistindo pelo YouTube. Já deixo para você o convite para você estar acessando, tá? E curtindo esse canal. A irmã Elizabeth tem deixado conteúdos aqui para vocês de muito valor, tanto de estudo bíblico, quanto também de palavras, ministração da palavra. Então, se você se sentir confortável e tiver o desejo, pode estar curtindo, clicando, né, aqui em se inscrever no canal do YouTube. E se você desejar participar desse grupo de estudo, que é no Telegram, tá? É um grupo onde são somente mulheres e ali é feita a ministração todos os dias de um capítulo da Bíblia e depois as irmãs participantes deixam ali sua explanação da palavra. Então é verdadeiramente um grupo de estudo da palavra. Se você sentir o desejo de estar participando desse grupo, deixa aqui o seu comentário, porque daí então a irmã Elizabeth vai estar enviando para você o link para você entrar no grupo do Telegram, grupo Estudando a Bíblia. E hoje é com muita satisfação, nós estamos ainda dentro do mês de maio, que as irmãs concluíram, né, o livro de Juízes e vão iniciar o livro de Ruth. E o motivo desse vídeo aqui hoje, eu estar participando aqui no canal com vocês, é a introdução do livro de Ruth. E já deixo para as irmãs, né, parabenizando aquelas que concluíram o livro de Juízes e convido vocês a darem sequência conosco no estudo no livro de Ruth. Nós vamos agora fazer uma pequena introdução. Isso aqui é só uma degustação do que você vai encontrar, do que você tem acesso na palavra do Senhor. E é muito edificante quando a gente está participando do grupo, porque a gente vê como o Senhor revela, né? A palavra dele já é revelada, como o Senhor ilumina, ele esclarece sobre pontos de vista de mulheres diferentes. Então, assim, cada uma consegue enxergar algo mais e somando tudo isso, edifica muito a nossa vida. O livro de Ruth, ele se passa no período de Juízes. Ele acontece no período de Juízes. Isso ali a gente consegue perceber, né? Tá ali logo no capítulo de número 4, no próprio capítulo de número 1, ele nos mostra o período que ele aconteceu. Mas é bem interessante que o livro de Ruth não foi escrito no período em que aconteceu. Provavelmente, tá? Ele foi escrito depois, não se sabe o autor. Existem vários estudos que apontam que pode ter sido Samuel, mas não existe um registro oficial sobre isso. E ele provavelmente foi escrito depois do período de exílio, depois do exílio da Babilônia. Então, ele acontece no período de Juízes. As experiências vividas, né, por essas mulheres e por essa família foi no período de Juízes, mas só depois foi relatada e escolhida pelo próprio Deus, né, para estar aqui registrada na sua palavra. Outro conteúdo interessante sobre esse livro aqui são somente 2 livros, né, voltados para o conteúdo da vida de mulheres no Velho Testamento, que é o livro de Ruth e o livro de Esther. Então, são pessoas que têm uma história valiosa que fala muito ao nosso coração. Esse período ali em que aconteceu essa história, que é muito conhecida, né? Todo mundo sabe, pensa logo só na relação de nora e sogra, mas ele vai muito além disso, tá? Elas viviam ali, essa família vivia num período de fome, né? Naquele período ali de Juízos, era um período que estava vivendo um período difícil, um período de escassez. Então, esse líder dessa família, Elimeleque, ele toma uma decisão de migrar, de sair de um lugar e ir para outro em busca de alimento. E ali ele leva a sua família, que é sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, e ele migra, tá? Esse livro também ele vai apontar sobre esse processo migratório. Ele fala, né, tanto de ir quanto de voltar. Ele vai falar, então, de migrar, que é uma característica que a gente vê até hoje, né? Principalmente nós brasileiros. A gente tem muito isso, nosso negócio estreita para o nosso lado, a gente parte, né? A gente vê muito essa questão dos emigrantes. E ali essa família tem essa conduta. Eles saem ali de sua nacionalidade e eles vão se mudar para esse lugar. E eles encontram um alojamento ali
no meio dos moabitas. E ali eles ficam, eles se alojam ali para que eles possam sobreviver e se sustentar. No decorrer dos anos, Elimeleque morre. Noemi fica viúva com 2 filhos e ela tem que criar esses 2 filhos que crescem, logo se casam. Então, aponta também para casamentos fora da sua nacionalidade, com os povos de Amon, com os povos de Moabe. Então, ali já começa uma mistura, né? Uma mistura. Você sai da sua nacionalidade, seus valores, da sua cultura, né? Que aqui eles temiam ao Senhor, eles já conheciam ao Senhor, tinham experiência com o Senhor. Eles vão para outro lugar, eles vão para Moabe e ali começam a se relacionar. Então, esses 2 filhos de Noemi se casam. Logo em seguida, eles ficaram casados por 10 anos. Um se casou com Orfa e o outro se casou com Ruth. E depois desses 10 anos, ambos morreram. Então, Noemi ficou viúva e perdeu os 2 filhos. E suas noras ficaram viúvas. E daí então, gira em torno dessa perda muito grande de Noemi o restante do contexto da história, tá? Mas essa história ela tem valores assim bem importantes que vocês vão reconhecer no decorrer desse livro. E eu fiz aqui algumas anotações que eu acho bem importante, né? Dividir aqui com vocês que, devido toda a importância, né, da atitude de Noemi, porque Noemi, ela dá escolha, tá? Então, esse livro aponta escolha, livre-arbítrio. Ele vai mostrar para nós também que é possível, sim, a gente fazer boas escolhas pautada naquela palavra de sabedoria de alguém. Porque Noemi, ela foi sábia quando ela falou com suas noras. Ela deu a elas a liberdade de escolher voltar para a sua parentela. Quando elas ficaram ali sozinhas. Ela entendia que aquele jugo de sofrimento, de perda, de estar totalmente desamparada por ser viúva e não ter mais os 2 filhos, ela não tinha quem a sustentasse, quem a amparasse, quem a acolhesse, a protegesse. Ela entendia que esse jugo era sobre ela. Então ela dispensa suas 2 noras para que elas possam voltar. Então aqui ela está dando o quê? Uma palavra de sabedoria, né? Ela está aqui dando a palavra de sabedoria para essas 2 noras. Então, esse livro nos aponta que a escolha que nós fazemos, ela determina o nosso caminho. E outro item bem importante que eu coloquei, que eu achei importante, entre Orfa e Noemi, a fidelidade também é mais valiosa do que a etnia. Ela não se preocupou por ser moabita, por ter valores moabita, por voltar para sua família moabita. Ela já tinha entendido, ela já tinha abandonado sua parentela, já tinha casado, ficou viúva. Ela resolveu ser fiel àquela família que Deus tinha dado a ela. Então ela consegue ainda assim enxergar como família de Noemi. E ela fez essa escolha. E Orfa fez a escolha de voltar para sua casa. Orfa não foi desobediente. Olha só, é o fruto da escolha. Orfa escolheu voltar para os seus deuses, para o seu povo, para a sua parentela, mas debaixo de palavra de bênção. Foi a própria Noemi que deu a ela essa escolha. Então, é um livro que aponta a consequência das nossas escolhas, né? E ele também é um livro que vai mostrar que o forasteiro alcança graça. E o que isso nos faz lembrar? Nos nossos dias, né? Que a graça do Senhor Jesus, que era só para a sua parentela, só para o teu povo, ela alcança o forasteiro. Então esse livro também deixa isso bem claro, porque Noemi era da tribo de Judá, ela era daquele povo ali de Belém, mas Noemi não era. No estudo vocês vão entender que ela foi alcançada devido à sua postura de escolha, de fidelidade, ela foi alcançada como forasteira e abençoada poderosamente. Isso vai ficar muito claro para vocês no estudo. Então, a fidelidade é mais valiosa do que a etnia. Outra questão que eu coloquei aqui nas minhas palavras é que elas saem do completo vazio para a abundância. É possível sair de uma situação desesperadora, totalmente sem direção. Ela não, Ruth escolheu caminhar com sua sogra, porém a sua sogra não tinha mais, uma
uma casa segura, não tinha mais a certeza do alimento diário. Então, assim, ela escolheu o nada e desse nada, junto com sua sogra, ela foi alcançada por uma plenitude. Então, sim, até hoje, né, nós temos vivido períodos de angústia. Hoje é o mal do século, né, a ansiedade, pânico, tanta coisa. Então, sim, é possível, através da graça do Senhor, você sair desse vazio e alcançar a plenitude. Não mudou. A graça não mudou. Nós estamos debaixo de graça. Então, assim como Noemi tinha sobre ela essa amargura, essa sensação de total desamparo, né? E Ruth também, porque escolheu caminhar com ela, mesmo com toda essa bagagem que havia sobre ela, sobre esse jugo que havia sobre ela naquele momento, elas saíram do total desamparo para a plenitude. Isso é graça. Vocês vão encontrar essa manifestação da graça aqui no livro de Ruth. E é bem importante também lembrar que tudo isso leva com que a graça alcançada por Ruth abençoa a vida de Noemi e faz com que Ruth pertença à genealogia de Jesus. A gente vai ver isso relatado no livro de Mateus, né? Entre os versículos, capítulo 1, dos versículos 5 a 16, isso fica ali claro. Então é um livro muito poderoso no sentido de mostrar as nossas atitudes. Ele não fala assim, o Senhor fez, e o Senhor ordenara, e o Senhor tal. Não, não é um livro que fala tanto assim dos feitos do Senhor. É um livro que fala mais das nossas atitudes, da nossa conduta, como ela nos leva a alcançar a graça do Senhor. Por quê? É um livro que ele traz uma questão de postura. Elas foram mulheres que depois que elas foram caminhar, elas escolheram o lugar aonde colher, elas não foram colher em qualquer lugar. Elas ainda assim foram colher no lugar que era da parentela de Elimeleque, né, da parentela do marido de Noemi. Então, não é para colher em qualquer campo, não é para comer fruto de qualquer campo, nem na adversidade. Você está entendendo o que o Senhor quer dizer aqui? E lá também no início fala que nos períodos ainda que elas estavam as três juntas, elas ainda trabalhavam, colhiam lá nos campos de Moabe, elas ainda trabalhavam, elas não se entregaram, elas não desistiram. E lá em Moabe elas ouviram dizer que o Senhor estava voltando a sustentar o povo de Judá. Então é isso. Se você está vivendo um período difícil, como Noemi, Orfa e Ruth, Deus manda boas novas. Elas ouviram falar que estava sendo abençoado o povo de Judá, que o Senhor estava mandando sustento. Era o período da cevada, a colheita da cevada lá em Judá. Então, ó, as boas novas sempre chegam. Você pode estar desamparada, como Noemi estava desamparada ali e suas noras, mas Deus envia boas novas. Então o livro de Ruth vai mostrar que Deus envia boas novas, que Deus salva o forasteiro, aquele que não tinha direito, é alcançado pela graça. Mostra que o Senhor, ele quer de nós que nós venhamos a colher nos campos dele, não quer que a gente vá colher em qualquer lugar. E mostra também que o Senhor tem preparado, mesmo depois de um período tão difícil, que elas em momento nenhum deixaram de trabalhar, o Senhor tem preparado para nós algo completo, uma obra completa, um casamento perfeito, um sustento, uma nova história. Então, tudo isso é para dizer que uma nova história Deus tem preparado para nós, assim como Noemi e Ruth alcançaram, através das suas escolhas, elas alcançaram o novo de Deus. Nós também, ainda nos dias de hoje, mesmo nos sentindo desamparados, ansiosos, aflitos, perturbados, como forasteiros, num mundo que só nos aflige, que a gente tem que lutar diariamente, cabe a nós fazer a escolha de sempre colher nos caminhos, sempre colher nos campos do Senhor,
colher na sua palavra, acreditar que o período difícil vai passar, mas a promessa do que Deus tem para nós, assim como para essas mulheres, não é onde a gente está. Não era para elas em Moabe. Não era em Moabe o que Deus fez, a mudança que Deus fez. Assim como para nós, é na eternidade. O nosso campo, a nossa colheita é eterna, a nossa colheita, o nosso casamento perfeito entre noiva e cordeiro é na eternidade. Mas então, assim como Noemi e Ruth escolheram fidelidade, colher no campo certo e esperar e tomarem atitudes certas, que vocês vão ver que elas tiveram mais atitudes ali no decorrer do livro, elas planejavam juntas, olha, amanhã você vai e faz dessa forma, faz isso, deita nesse lugar, faz assim. Existe um preparo. Então, que nós possamos aprender no livro de Ruth a nos preparar, fazer escolhas pautadas naquele que nos protege, né? Naquele que é o nosso resgatador, assim como Boaz é apontado aqui como resgatador. Vamos escolher estar aos pés do nosso resgatador, para que nós possamos, no tempo oportuno, sermos resgatadas desse mundo e alcançar a plenitude que há na eternidade preparada para nós. Você, então, vai ficar aqui com essa introdução do livro de Ruth, lembrando que você é nosso convidado para participar ali do grupo do Telegram. Convido você também para a gente estar finalizando essa introdução e estarmos juntas orando ao Senhor. Vamos orar? Santo e soberano Deus, Deus de graça, Deus de paz, Deus de fidelidade, Senhor, nós te exaltamos. Nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso resgatador. Aleluias. Senhor, obrigada por tua graça. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá esperança de tornar o vazio em plenitude. Há esperança. Oh Deus maravilhoso, obrigado porque há esperança. Assim como tu revelastes aqui no livro de Ruth, que há esperança para o desamparado. Manifesta, Senhor, a tua graça através desse estudo. Que mulheres, ó Deus, que vão estar aqui meditando nessa palavra, que nós possamos receber do Senhor Jesus a plenitude que vem do alto, a certeza, a direção. Senhor, visita a casa de cada uma, Senhor Deus, com paz. A paz que vem do alto, a paz que a tua palavra relata, que excede todo entendimento. Deus, nós estamos vivendo um período que nós necessitamos da sua paz. Despeja, Senhor, sobre nós a tua paz, nos envolve com a tua graça. Seja conosco, Deus, abrindo o nosso entendimento e nos usando, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Diante do estudo do livro de Ruth, nos visita com a tua graça e com a tua paz. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém?